Olá, 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 tudo bem? Para quem está voltando, deixa eu esperar todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui que o Eduardo. Lógico que tem, Eduardo. Vamos lá. Meninos, deixa eu começar a gravar a aula. Ah, já está gravando. Vamos lá. Qual é a minha ideia? A minha ideia foi exclusivamente privilegiar quem está aqui em sala para não ter que ficar fazendo o dever de casa. Mas, enfim, também é fazer uma aula com uma didática um pouquinho diferente, né? Para a gente ir alterando um pouquinho para não ficar na mesmice. Vamos conversar então e vamos resolver junto para ver se vocês entenderam como que faz isso. Porque uma vez que vocês pegam o jeito, aí, meus amigos, já era, certo? Basta pegar o jeito. Vamos lá. A pergunta vocês têm aí, né? Sim. Certo. Deixa eu fazer um arquivo novo aqui. Abrir um arquivo novo na tela? Ou não? Parece que é mesmo. Tá em branco? Não, Não? Tá. Abriu, professor? não. Tá o mesmo arquivo. Tá o mesmo arquivo, tudo bem. Então, só um pouquinho. Stop share. Vamos abrir de novo. Tá aqui. Agora abriu. Agora abriu. Tudo bem. Agora sim. Qual era a pergunta? A pergunta era... Alguém leia para mim. Fulano era analista da prefeitura de Apucarana. Perfeito. Sobejou condenado por corrupção passiva. Perfeito. Em razão de sua função, ao montante de 2 anos e 6 meses de reclusão. Deverá perder o cargo público? Fundamente sua resposta. 2 anos e 6 meses de reclusão. Corrupção passiva. Pergunto, corrupção passiva é o funcionário público que permite ser corrompido no exercício da função. Ele falta com o dever inerente do cargo que exerce, certo? Uhum. Então, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante do artigo 92. Perfeito, 92. E aí nós temos que analisar se é inciso 1 a linha A ou inciso 1 a linha B. É relacionada à função? Sim ou não? Sim. Sim. Então, para que ele possa perder o cargo, a função, tem que ser pena superior a 1 ano, igual ou superior a 1 ano. Foi 2 anos e 6 meses. Foi. Perfeito. Agora, olhem que interessante, como eu, Natália, responderia. Eu responderia de uma maneira muito simplória. Trata-se de efeito secundário extrapenal, o qual não é automático, dependendo de motivação específica. Lembrem, ele não é automático. Todavia, considerando a natureza do crime, a quantidade da pena, é plausível que venha a perder o cargo. Concordam comigo? É plausível que uma pessoa que ocupa o cargo de corrupção, que ocupa um cargo e é condenada por corrupção, no montante até superior de 2 anos e 6 meses, a pena, se vocês forem ver, ela foi até acima do mínimo. Neste sentido, é plausível que tenha a perda do cargo público. Por quê? Porque simplesmente atentou contra a administração
e foi até acima do mínimo. É possível, sim, que ele tenha a perda do cargo. A única coisa que era muito importante você trazer na resposta é que é um efeito específico, que somente vai ser incidido se for aplicado na sentença. Tudo bem? Não é automático. Se o juiz assim não declarar de modo específico, com motivação específica, não será aplicado. Segunda questão, vamos lá. Segunda questão, vamos lá. Alguém leia para mim? Quem está lendo está perfeito. Pode continuar, se puder fazer a gentileza. Fulano era analista da prefeitura de Apucarana. Sobejou condenado por peculato culposo. Em razão de sua função, a pena mínima combinada. Deverá perder o cargo público? Fundamente sua resposta. Vamos lá. Olha que interessante, gente. Aqui eu quero de vocês um pouquinho mais. Vamos abrir o código? Não quer perder tempo. Vamos lá. No primeiro caso, nós vimos que foi corrupção, certo? Corrupção. Agora nós estamos tratando de outro crime. Qual é? Peculato culposo. Peculato culposo é quando a pessoa se apropria de dinheiro, valor, tal, mas ela não tem de maneira grossa, tá? Lato sensu. Mas ela não tem, ela causa ali um prejuízo para a administração, mas ela não tem dolo. Ela causa um prejuízo sem a intenção, a título de culpa. No exercício da função, ela age de maneira culposa, ela viola um dever objetivo de cuidado, causa um prejuízo, mas ela não tem a intenção deliberada de assim fazer. Olhem, o peculato culposo, ele tem uma peninha de 3 meses a 1 ano. Não. No caso concreto, o exercício nos disse que a pena era mínima, 3 meses. Pergunto, ele pode perder o cargo? Eu coloquei que não. Lógico que não, porque pode responder. Pode ser extinto se ele reparar antes da condenação também o erro. E ainda é 3 meses a pena mínima. Só que eu adorei a tua resposta, porque aqui, meu amigo, você está fazendo o famoso pelo em casca de ovo. O exercício te deu que ele reparou o dano? Não. Não. De onde você tirou essa informação? Eu fiz umas pesquisas aí no código 312, mais alguma apuração. Daí eu vi se ele tivesse hipótese, ele pode. Tudo bem, mas saiba, o exercício, ele não te deu essa hipótese. E aqui é muito legal para você não mais cometer esse equívoco. Se o exercício nada falou sobre reparação do dano, nós não podemos falar que ele reparou o dano, tudo bem? Uhum. A pergunta é seca. Ele não pode perder a função pública que exerce, porque em que pese seja relacionado ao cargo ou função que ele exerce, em que pese relacionado, tem como requisito que a pena seja... Um ano. Oi? A pena seja... Mínimo. Igual ou superior a 1 ano. E no caso, não o foi. Tudo bem? Então, ele jamais, na esfera criminal, como efeito secundário extrapenal, ele poderá perder este cargo ou função pública. Deixando claro, né, a título de elucidação para vocês. Nada impede que ele responda a um procedimento administrativo e na esfera administrativa tenha aí a exoneração ou a demissão por esse cargo. Aí é com o Rodolfo, né? Mas na esfera penal, como efeito secundário extrapenal específico, não poderá. Tudo bem? Resposta curta, seca.
Ótimo. Agora, a terceira questão. A terceira questão eu falei que nem precisava responder, não foi? Por quê? Porque nós vamos estudar sobre ela agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí da terceira questão. Reabilitação. O que é a reabilitação? Vocês lembram? Eu faço um paralelo. Vocês lembram que teve, eu não sei se é da época de vocês, uma famosa apresentadora de TV que fez alguns filmes um pouquinho tanto para adultos e ela pediu para a justiça retirar as imagens da internet. Vocês ficaram sabendo disso? Isto, na verdade, chama direito ao esquecimento. Olhem que interessante. Ela alegou que eu fiz isso há 30 anos atrás. Hoje eu sou outra pessoa. A minha personalidade mudou e eu tenho direito ao esquecimento. E houve uma determinação judicial para que haja o esquecimento. Eu brinco que a reabilitação criminal é nada mais, nada menos do que o direito do esquecimento. Em qual sentido? Ela alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo sobre o seu processo e a condenação. Por quê? Porque nós sabemos que ter uma condenação criminal, eu brinco que é gado marcado. Se você tem uma condenação criminal, você vai ter dificuldade em ter confiança de outras pessoas, em firmar relações contratuais, em firmar relações empregatícias, dentre outros. Portanto, se a finalidade da pena é também ressocializar, é também a reinserção social, desde que essa pessoa cumpra a pena e comprove que está caminhando para a reinserção social, ela terá direito à reabilitação, que significa dizer sigilo sobre os registros do seu processo e condenação. Vejam, eu não quero dizer que isto influencia na reincidência. Não, ela continua reincidente. Eu não quero dizer que isto vai lhe retirar, se ultrapassado o período depurador da reincidência de 5 anos da extinção da pena. Lembrem, ultrapassados 5 anos da extinção da pena não é mais reincidente, é mero maus antecedentes. Também não retira os maus antecedentes. Eu só estou falando que para a sociedade, aquele processo e a sua condenação será posta em sigilo. Se um juiz criminal quiser os dados para impor uma reincidência, ele vai ter. Para impor um mau antecedente, ele vai ter. Mas para a vida social, para efeitos da vida civil, a pessoa terá o sigilo da condenação e dos seus dados. Tudo bem? Obviamente, desde que cumprido os requisitos. Primeira pergunta: qual a natureza jurídica? Qual a natureza jurídica? Por mais uma vez, estamos diante de um instituto de política criminal, visando a reinserção social. Outra coisa, olha que interessante. Este instituto, ele não extingue a punibilidade. Ele não zera os antecedentes. Ele não afasta a existência de um processo pretérito. Ele não mexe com a extinção da punibilidade.
A pessoa continua condenado, a pessoa continua com aquele processo em seu desfavor. A única coisa é que suspende alguns efeitos penais da sentença condenatória. Suspende os efeitos penais da sentença penal condenatória. É uma suspensão, visto que, se não cumpridas as condições, que existem condições, esses efeitos poderão ser reestabelecidos na situação existente anteriormente. Então, vejam, é um instituto de política criminal que tem a finalidade de impor sigilo no processo e na condenação, desde que cumpridos os requisitos. Todavia, é uma suspensão que depende de condições, porque se ele não cumprir as condições que nós já vamos estudar, os efeitos voltam a ser incididos. Quais são as condições? Trânsito em julgado da sentença condenatória. Ora, se nós estamos falando de suspensão de efeitos da condenação, obviamente nós precisamos de uma sentença penal condenatória, leia-se, definitiva, transitada em julgado. Grifem aí, definitiva. Isto quer dizer transitada em julgado. Olhem, independe de qual a sanção foi imposta. Poderá acontecer a reabilitação no que tange quando foi aplicada uma pena de reclusão, de detenção, multa, restritiva de direitos. Pouco importa a natureza da sanção. Qualquer sanção aplicada, qualquer que seja a gravidade do crime, comporta a reabilitação criminal. Mas, professora, é estupro, comporta reabilitação criminal. É tráfico, comporta reabilitação criminal. É homicídio qualificado, comporta reabilitação criminal. Pouco importa a natureza do crime e a natureza da pena imposta. Isso é pegadinha de concurso. Às vezes ele te traz um crime gravíssimo e você fala, jamais, é crime hediondo, é homicídio. Pouco importa. Cumpridos os requisitos, é passível de reabilitação. Ótimo, então o primeiro requisito é uma sentença condenatória transitada em julgado. E o segundo? Olhem, aqui todo mundo confunde com a reincidência. Não tem nada a ver. Reincidência é efeito condenatório secundário penal. Penal. Nós estamos falando aqui de reabilitação, de outros efeitos. Vamos lá. 2 anos de extinção da pena, findando a sua execução. Para voltar a ser primário e perder o status de reincidente são 5 anos. Mas nós não estamos falando de reincidência. Nós estamos falando de reabilitação. 2 anos. Observação. Observação. A observação é pegadinha, né? Se for um crime
em que a pessoa estava em suspensão condicional da pena ou em livramento condicional durante aquele denominado período de prova, ou seja, com a execução da pena suspensa no sursi da pena ou em livramento condicional solto durante o período de prova, não tem problema, não tem problema. O período de prova poderá ser computado, desde que ele não viole os requisitos e não seja revogado. O período de prova do livramento condicional e do sursi poderá ser computado desde que não tenha sido revogado. Estas são as condições genéricas. E os requisitos? 94. Domicílio no país, pelo período de 2 anos, após o término da pena. Demonstração efetiva e constante de bom comportamento público ou privado. Bom comportamento público ou privado. E, por fim, ressarcimento do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. A impossibilidade de ressarcir o dano é a mesma que nós já estudamos até agora. É a mesma que nós estudamos no caso do sursi. Pode ser porque o crime não tenha dano, ou pode ser porque a pessoa não tenha condições comprovadamente de reparar o dano existente. Mas ela tem que demonstrar, no caso concreto, a razão da impossibilidade desta reparação. Ou porque este crime não tem dano, ou porque, no caso concreto, não há condição de ser reparado. Agora, nós terminamos a aula que vem. Por fim, eu vou parar agora para que vocês tenham tempo, já com a aula de hoje, de fazer a questão 3. Aí, faz aí e manda para mim. Tranquilo, gente. Quem estava hoje em sala foi privilegiado e vai ter tempo de responder sem perder tempo depois, tá bom? Tá fresquinho, não precisa de frescura, pode fazer à mão, é para fazer à mão, tira uma foto e me manda, tá bom? Já tô abrindo a atividade para vocês. Boa noite. Até mais. Boa noite, até mais.